Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 14. Mateus 14, a partir do versículo 13. Para a gente ganhar tempo, nós vamos saltear alguns versículos, amém? O texto é conhecido. Desde já quero agradecer a oportunidade, pastora Sueli e toda a equipe, em nome de Jesus. Vamos lá? Mateus 14, a partir do 13, diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Diga comigo, curou. Curou. Versículo 16, Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Em outra versão está dizendo, deu graças. Diga comigo, deu graças. Mais uma vez, deu. Eita glória. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Até aqui. Gente, um texto muito conhecido, a multiplicação dos pães e peixes. A situação aqui de Jesus é uma situação um pouco delicada. Porque você conhece a história e sabe que Jesus havia acabado de receber a notícia da morte do seu amigo João. Ele ouviu a notícia, o coração entristeceu, e mesmo debaixo de dor, mesmo debaixo de tristeza, mesmo sob pressão, Jesus resolve, de repente, até se isolar um pouquinho, orar um pouquinho, para ver se cura aquela dor. Mas a multidão vai atrás de Jesus, porque a multidão tem as suas necessidades. Quem aqui tem suas necessidades? Aleluia! Então a multidão acompanha Jesus de longe e vai seguindo até que chega até Jesus, e Jesus não resiste. Jesus, ainda com dor, ainda no sofrimento, debaixo de pressão, ele abre mão da sua condição humana de sentir tristeza pela morte do amigo e assume o seu posicionamento como homem-Deus, curando os enfermos. Ou seja, Jesus estava servindo. Jesus estava servindo. Toca no braço de alguém e fala assim: precisa servir também. Você precisa servir. Não importa se você está debaixo de dor, diga: você precisa servir. Jesus começa a servir curando os enfermos. A história continua como a irmã Fernanda. O povo começa a ter fome. Muitas horas ouvindo, seguindo, já estava num ambiente deserto, e o povo começa a ter fome. Os discípulos chegam para Jesus e perguntam: o que a gente faz agora? Jesus vira para eles e fala assim: o que vocês vão fazer? Qual é a ideia de vocês? Ninguém tem ideia nenhuma. Ele: tá bom, encontrou 5 pães e 2 peixes, traz aqui para mim. Jesus, debaixo de dor, de sofrimento, de tristeza, ele abre mão da sua dor. Ele entende que servir é necessário. E ele começa a agradecer pelo que ele tem. Isso aqui é um direcionamento talvez específico para você que está aqui nessa manhã. Agradeça pelo que você já tem. Mas o que falta para mim é muita coisa. A minha necessidade é muito grande. É impossível para mim. E Jesus está dizendo: já começa a agradecer pelo que você tem. E se você tiver fé, começa também a agradecer por aquilo que Ele vai colocar na tua mão. Um rápido testemunho. Eu não tinha nada. Tinha fechado o espaço onde eu estava atendendo. Acho que eu já contei esse testemunho aqui. Tinha fechado o espaço onde eu estava atendendo, aquela sala comercial onde eu atendo ali na esquina da igreja. E eu não tinha por onde recomeçar.
Jesus toca numa irmã de uma igreja distante, que eu nem sabia que trabalhava com cosmético, com venda de cosmético, nada disso. Eu nem sabia, irmãos. Jesus toca no coração dela, no coração do esposo dela. Eles viram para mim: Fernanda, faz o seguinte, eu vou mandar aí uns produtinhos para você fazer os seus atendimentos. E quando você fizer seus atendimentos, você grava um videozinho lá e posta o produto que a gente está mandando para você. Irmão, eu pensei que era um shampoo, uma máscara. Pastor, quando ela chegou na minha casa, era uma caixa. Eu não tinha nada. Chegou uma caixa com tudo que precisava para ser usado dentro de um salão: descolorante, tinta, creme, shampoo, até potinho, pastora, pente, pincel, tudo. Porque Jesus, Ele faz milagre no meio do deserto. Você não precisa ver para crer, você só precisa acreditar, confiar, servir e agradecer. Jesus levanta os 5 pães e 2 peixes, e a multiplicação acontece. Os discípulos começam a servir, minha irmã, a servir os pães, a distribuir os pães. Sabe o que a gente está fazendo aqui nessa manhã, ofertando ao Senhor? A gente está entregando os 5 pães e 2 peixes. E sabe o que os discípulos que estão aqui servindo na casa do Senhor vão fazer? Eles vão distribuir os pães. E que pão é esse? Talvez o pão que alguém necessita aqui hoje é o pão de trigo, de farinha, que vai no forno. Mas o maior pão que sacia a toda fome, que tira todo o pecado do mundo, o pão da vida, ele será distribuído por causa da tua semeadura, por causa da tua entrega. Você entrega 5 pães e 2 peixes, e o pão da vida é anunciado pelos 4 cantos dessa terra. A nossa igreja aqui é uma terra fértil, você sabe disso. Temos filiais em todo o Brasil, fora do Brasil, e isso tudo é para a glória de Deus. O que você entrega para você hoje pode ser 5 pães e 2 peixes, pouca coisa. O que fará 5 pães e 2 peixes? Será que vai dar? O que dá 5 pães e 2 peixes? Será que vai dar, irmão? Vai haver multiplicação na tua vida, na tua casa, na igreja, na empresa, em todas as áreas da sua vida haverá multiplicação. Por quê? Por causa de uma entrega. Onde é que entra a gratidão em tudo isso? A gratidão entra quando você reconhece que tudo que você tem já glorifica o nome do Senhor. Que você não precisa ver para agradecer. Que você não precisa ver um milagre para fazer um ato de gratidão. Não. Você agradece antes de acontecer, porque você caminha pela fé. Eu quero te incentivar nessa manhã a colocar a tua fé em ação. Eu creio, vai ter multiplicação na tua casa. Você crê nisso? Vai ter multiplicação nas tuas finanças. Olha o que Deus fez na minha vida. Eu não tinha nada, e por causa de uma oferta, por causa de obediência, por causa de entrega, o Senhor me reconstruiu a história. Hoje eu estou lá com o salão movimentado. As pastoras aqui, tudo já foi lá abençoar, oh glória. Falta você lá. Merchan. Mas recebe essa palavra em nome de Jesus. Levanta a tua mão e declara assim: eu não preciso ver para crer. Aí vamos fazer igual a pastora Antonieta fazia? Fecha a mão assim, ó. Eu tomo posse do meu milagre a partir da minha fé em ação, em nome de Jesus. Amém. Os obreiros podem entregar os envelopes em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.